Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Salmos de número 91, verso de número 1. Salmo bem conhecido, mas um salmo que vem de encontro com o nosso tema das ministrações aos domingos no mês de novembro. Salmos 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amém? Igreja, nesta noite eu quero falar com vocês sobre o lugar onde Deus revela destinos. Às vezes achamos que é nos muitos conselhos, às vezes achamos que é nas reuniões, às vezes achamos que é em tantos lugares, mas muitos que tiveram os seus destinos transformados, tiveram as suas vidas transformadas, foi num secreto. Foi no momento onde ele estava sozinho, a sós com Deus. Quem escreveu o Salmo 91 é um exemplo disso. Quem escreveu o Salmo 91 foi Moisés. Por mais que todo mundo ache que os salmos são de Davi, não, são vários escritores. E o Salmo 91 é Moisés. E ele revela para nós, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. O que é uma pessoa que descansa, igreja? É uma pessoa que não se preocupa. Pastor, mas tem como uma pessoa não se preocupar? Não tem. Você sempre vai estar preocupado com o filho, com a sua vida financeira, com o seu trabalho, com a sua empresa, com a política, com a economia. Você sempre vai estar preocupado com alguma coisa. Mas você descansa. Você confia. Por quê? Porque você está à sombra do Onipotente. Então você consegue tirar aquela pressão e aliviar aquela carga que a preocupação, a ansiedade, a angústia traz no seu coração. Você consegue descansar, você consegue se sentir saciado. Igreja, esse é o problema que nós temos vivido neste mundo, nesse século 21 que nós estamos vivendo. As pessoas não conseguem parar, as pessoas não conseguem descansar, porque elas estão sempre preocupadas, estão sempre ansiosas, estão sempre agitadas. Essa é a palavra, agitação. Quando Deus quis falar com Moisés, quando Deus quis falar com este homem que viria a libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, foi num deserto, longe do seu sogro, longe de Zípora, longe de seus filhos, longe de tudo, a ponto dele olhar e se espantar com uma sarça que ardia em fogo, mas não se consumia. Igreja, onde Deus revela os seus segredos, os seus chamados, não é na agitação do dia a dia, é no secreto. Quando você se coloca no secreto, você descansa, você fica em paz. Eu quero ler algumas coisas que acontecem. Milagres nascem no secreto. Identidade é curada no secreto. Pastor, mas como isso? Identidade é curada no secreto. Quando você se coloca em oração no lugar secreto, ou seja, você e o seu Deus, e você reflete sobre aquilo que você é. E você reflete sobre aquilo que você tem feito, tem praticado. Não é se justificando que você vai ser curado. Não é achando defeitos nos outros que você vai ser
curado. É quando você está no secreto e fala: Senhor, eu tenho errado aqui, eu tenho errado ali, eu tenho falhado na tua presença nesta circunstância e situação, e ali você vai ter a tua identidade curada, porque Deus vai revelar quem você é, e não é para te punir, mas é para que você tenha essa identidade curada. É no secreto também que são chamados e despertados aqueles a quem Deus vai usar, aqueles a quem Deus vai abençoar. Aí você pode falar assim: ah, pastor, mas eu não quero ter um cargo na igreja, eu não quero ser um pastor como o Senhor, eu não quero ter um chamado. Igreja, às vezes Deus vai te dar um chamado para você ser um grande empresário, para você ser um grande líder, para você ser um grande músico, não somente cargos na igreja, não. Muitas vezes Ele quer usar a sua vida para te abençoar financeiramente e você abençoar outras vidas, você conduzir outras vidas. Muitas vezes Deus vai te dar o dom de adquirir riquezas para conduzir uma grande empresa que vai abrigar e vai sustentar um monte de crente, um monte de pastores, um monte de pessoas evangélicas, mas é no secreto que muitas vezes Ele vai revelar, é lá que muitas vezes Ele vai te mostrar, não é na agitação, não é no meio das circunstâncias deste mundo que envolve, na verdade, né, que esse mundo está envolto. Não, muito pelo contrário, a Bíblia fala assim: não se ajunte na roda dos escarnecedores. É no secreto, é onde você está sozinho, é onde você recebe os chamados, a vontade do Senhor. Deus revelou o propósito de Moisés, igreja, no secreto, e eu quero ler com vocês. Abra comigo lá em Êxodo capítulo 3, nós vamos ler o versículo 1 ao 4, Êxodo 3, do versículo 1 ao 4. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele se virou para lá para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Aonde que Deus se revelou para Moisés, igreja? No deserto, num lugar onde ele estava sozinho. Tanto é que ele ficou espantado. Nós podemos usar também a palavra atemorizado. Ele olhou de rabo de olho e falou: a sarça está pegando fogo. Beleza, normal no deserto isso acontecer. Daqui a pouco ele olhou de novo e ele falou: meu Deus, a sarça continua pegando fogo. E daqui a pouco ele falou: vou virar mais uma vez, porque a sarça não se consome, ela não acaba, o fogo está ali, mas não consome. E a Bíblia fala que Deus sabia que ele pela terceira vez se viraria, e então esperou ele se virar para falar: Moisés, Moisés. Deus se revelou para Moisés lá no Egito? Não. Deus se revelou para Moisés na hora que ele mata aquele egípcio para defender um judeu? Não. Deus se revelou para Moisés quando ele tinha toda a pompa, toda como que eu posso falar, a aparência de um faraó? Não. Aonde que Deus se revelou para Moisés?
no deserto. Igreja, às vezes nós achamos que na agitação é que Deus vai falar com nós, mas não é não. Muitas vezes Ele vai te levar para o deserto, muitas vezes Ele vai te separar, muitas vezes Ele vai deixar você num momento delicado da sua vida para você refletir, para você entender quem você é, para Ele refazer a sua identidade. Naquele deserto, Deus curou os traumas de Moisés. Naquele deserto, Deus tratou com a culpa que Moisés carregava por ter matado aquele egípcio. Naquele deserto, Deus restaurou a identidade de Moisés, que virou um fugitivo depois da morte do egípcio, que virou uma pessoa que estava errante pelo deserto de Midian, fugindo de Faraó. Ali Deus tratou com Moisés, ali Deus falou com Moisés. Moisés fracassou publicamente, porque ele queria ajudar o seu povo, mas ele fracassou. As pessoas não o aceitaram naquele momento, mas foi restaurado, para que aquele propósito fosse cumprido. Quarta-feira, acho que foi quarta ou domingo passado que eu ministrei isso, eu ministrei sobre o oleiro lá que estava fazendo o vaso, e de repente o vaso se quebrou, e a Bíblia fala que ele não lançou o vaso fora, mas ele fez outro vaso com aquilo que sobrou. Moisés fracassou publicamente? Fracassou. Moisés errou matando aquele egípcio? Errou. Moisés errou não entendendo o tempo e o momento da libertação de Israel, porque ele seria sim o libertador de Israel, e ele tinha essa consciência. Errou, mas só que Deus não lançou Moisés fora, Deus fez um novo vaso. Igreja, eu e você, todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós em algum momento deixamos com que emoções, sentimentos tomassem o nosso coração e nos tirassem da presença de Deus, ou nos fizessem errar e falhar diante do Senhor. Mas Ele não vai te lançar fora por causa disso, Ele não vai te deixar por causa disso, mas Ele vai sim te tratar, Ele vai sim te corrigir, Ele vai sim fazer um novo vaso. Moisés foi restaurado naquele deserto, Moisés foi regenerado naquele lugar, e é por isso que ele escreve o Salmo 91, eu estava escondido no esconderijo do Altíssimo. Onde era? No deserto. Igreja, a pessoa que entende o que é um deserto na sua vida, e o tamanho da intimidade que o deserto traz. O deserto muitas vezes são as nossas lutas, as nossas aflições, as nossas adversidades. Não um momento bom, não um momento de alegria, um momento de festa, um momento de abundância. Não, deserto é os momentos de lutas. As pessoas que entendem o tamanho da intimidade que existe nesses momentos, quando elas saem do deserto, elas ficam tristes, porque elas sabem que lá no deserto a intimidade é maior, lá no deserto a dependência é maior. E quando as coisas estão dando tudo certo, quando as coisas estão acontecendo da melhor maneira possível, você está bem sucedido, vamos falar assim na linguagem mundana, você não se lembra mais do Senhor. A tendência é você ir deixando, porque agora você tem muitos compromissos, você tem muitas viagens a serem feitas, muitos convites para festas, para banquetes. Agora você é muito aclamado, e a pessoa que entende que o secreto traz esta intimidade, ela fica triste,
porque ela se lembra que hoje ela não tem mais aquele tempo para estar com o Senhor, aquele momento para estar com o Senhor. O secreto é no secreto que gera o que ninguém pode produzir. Igreja, é no secreto que as coisas que o mundo não consegue produzir se fazem. E eu quero dar esse exemplo para vocês, eu quero mostrar isso para vocês. Vamos ler lá em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 9 ao 20. Então Ana se levantou depois de comerem e beberem em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estará tu embriagadas? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi no seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era de tristeza. E levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, voltaram, vieram para sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. É no secreto que gera aquilo que ninguém pode produzir. Hoje nós temos uma medicina avançadíssima, e nós conhecemos todos os métodos que existem hoje para uma mulher estéril conseguir ter um filho. Então a medicina conseguiu avançar a tal ponto que até uma mulher estéril hoje, se fizer tratamento, isso, aquilo, tal, com acompanhamento de médicos, de remédios e de procedimentos, ela vai conseguir dar um filho. Agora nós estamos falando de 4.000 anos atrás, onde não tinha isso. Não dava para se produzir um filho para uma mulher estéril. Mas Ana, sozinha com Deus, orava a tal ponto de angustiada que estava, a sua boca mexer e as palavras não sair. Nós podemos chamar isso de uma oração em línguas, uma oração espiritual. Eli achou inclusive que ela estava embriagada, mas ela fala: não, meu Senhor, eu estou muito aflita, eu estou muito angustiada pela minha situação de não ter filhos. E todos conhecem que ela era afligida pela sua rival, vamos falar assim, que era outra esposa de Eucana. Por mais que Eucana amasse mais Ana do que Lia, ou Leia em algumas versões, ela queria ter um filho. E ali, igreja, no secreto, em oração, pedindo ao Senhor, Ana gerou um filho.
Ana chamou a atenção de Deus e gerou Samuel, que o seu nome significa pedido ao Senhor. E teve profeta maior do que Samuel? Samuel foi um grande homem, a ponto de aos 12, 13 anos mais ou menos, Deus falar com ele e não falar com Eli, que era o sacerdote daquela época. Igreja, é no secreto que nós vamos alcançar as nossas vitórias. Olha o que está escrito no versículo 13 que nós acabamos de ler. Porquanto Ana no seu coração falava. Em algumas versões vai estar no seu coração orava. Igreja, tem orações nossas que são respondidas, tem orações que não são respondidas. Porque a maioria, 98% das nossas orações é da boca para fora. São orações sem um sentido, sem um porquê. Na maioria das vezes, eu não vou falar sem um objetivo, porque toda oração tem um objetivo. Mas muitas vezes esse objetivo é egoísta. Esse objetivo muitas vezes é financeiro. Esse objetivo muitas vezes é maldoso. Muitas vezes nós não sabemos pedir. Mas quando a oração vem do coração, igreja, dificilmente ela não vai ser respondida. Dificilmente ela não vai ser atendida. A Bíblia fala que Ana orou do seu coração. Ela fez uma oração sincera. Foi uma oração egoísta, igreja? Para quem quer o filho? Eu quero ter um filho, mas eu te dou ele. Foi isso ou não foi que ela... Vou ler para vocês de novo, deixa eu achar aqui onde está. Ela fez um voto com Deus, versículo 11. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Não foi uma oração egoísta. Eu quero um filho homem, e eu vou consagrar ele aqui no templo. Ele vai ser um homem de Deus, uma pessoa para fazer a tua obra. Hoje em dia as pessoas vão gerando filhos, vão fazendo sexo sem compromisso nenhum, e nasce e coloca o nome do fulano, o nome do ciclano, o nome do artista, o nome do santo, o nome... Não tem mais objetivo. É por isso que nós estamos vendo um monte de situações de pessoas problemáticas. Como que chamou o menino? Samuel, pedido ao Senhor e consagrado ao Senhor. Não tem mais esse objetivo em fazer essas coisas. Aí o que acontece? O que nós estamos vendo hoje em dia, um monte de problema, um monte de dificuldade, um monte de crianças problemáticas, porque os pais são problemáticos, transferem isso para os filhos, as famílias são problemáticas, as circunstâncias que estão envolto das pessoas são circunstâncias ruins. Não se tem mais um objetivo, não se tem mais o secreto. Senhor, eu quero ter um filho, uma filha, não sei, e eu quero que o Senhor abençoe, eu quero que o Senhor venha para alegrar nossa família. É lógico que vai crescendo, vai tomando os seus rumos, as suas decisões, e é normal, porque eles têm que viver a vida deles, eles têm que ter as consequências deles, isso é normal, isso sempre vai existir, e não adianta nós como pais, estressar com isso. Eu estava até conversando com o Igor, que está lá angustiado, porque o José está doente. Eu falei, é normal, acontece, a Rafaela está lá doente, durante a semana passada a Simone estava doente, a Emanuele ficou doente,
Eu senti algumas coisas ruins lá também, falei, não estou bem. É normal, nós estamos aqui e nós temos que passar por tudo isso. Mas igreja, tem que ter um objetivo, um porquê. Você não pode ser egoísta ao ponto de achar que as coisas são para você, são punição para você. Até quando eu acho que Deus está me punindo, eu estou sendo egoísta. Muitas vezes não é uma punição, muitas vezes é um aprendizado. Ana, ela não foi egoísta, ela falava do coração, ela gerou Samuel no secreto. Ela e Deus, e ela gerou Samuel, ela gerou um grande profeta que depois veio a trazer os reinos de Israel. Isaías 64, versículo 4, coloca ali para nós. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera, que nele confia. As circunstâncias podem estar todas desalinhadas, desaprumadas daquilo que nós objetivamos. Espera nele, confia nele, e você vai ver que ele vai aplainar os caminhos e fazer com que tudo coopere para o seu bem. Eu até anotei umas coisas interessantes aqui, ó. Nós temos que ouvir como Moisés ouviu. Nós temos que esperar como Ana esperou. O secreto que produz guerreiros e intimidade. 1 Samuel capítulo 17. Um homem muito conhecido. Nós vamos ler do versículo 32 ao 37. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão na barba, e o feria e o matava. Assim feriu o teu servo o leão, como também um urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Pois então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o teu Senhor seja contigo. Igreja, eu gosto muito desse texto. O urso e o leão preparou Davi para o gigante Golias. Qualquer um de nós aqui, se tivesse apacentando as ovelhas do nosso pai, os nossos irmãos comendo e bebendo todo pomposo e chefes de exército de Saul, e você lá no deserto esquecido, comendo comida fria, aparecesse um leão e ia falar desse jeito assim, ó, os do século 21, pelo amor de Deus, já estou aqui, comendo mal, ficando nesse relento, os meus irmãos tudo lá tranquilão, ainda o senhor me permite um urso? É para acabar mesmo, viu? Ô vida desgraçada, ô ódio, me mata de uma vez. O urso podia vencer de mim. Davi não. O urso e o leão foram lá. Lógico que não foi no mesmo dia, no mesmo horário, mas não sei se foi primeiro o urso ou primeiro o leão. Foi lá, pegou a ovelha do pai de Davi, e ele tinha que dar conta das ovelhas, e ovelhas naquele tempo era muito caro.
A Bíblia fala que ele foi atrás. Eu imagino Davi com a funda. E o leão levando a ovelha lá agarrada na boca e ele com a funda jogando pedra no leão. E o leão largou a ovelha saiu correndo, mas o que o leão fez? Agora eu vou para cima de você. Você não está atacando pedra em mim? E o que ele fala ali? E o leão veio para cima de mim. Eu o juntei pelas barbas e o matei. E igualmente aconteceu com o urso. O urso pegou lá uma ovelha minha, ali não fala, mas a Bíblia fala que Davi derrubou Golias com uma pedrada de uma funda, de um estilingue que nós conhecemos hoje. Eu imagino Davi jogando pedra naquele urso para ele largar a ovelha, de repente ele larga, mas ele vem para cima de Davi, normal. Como diz o outro, como diz um ditado popular, você está cutucando a onça com vara curta, ela vai vir para cima de você. E a Bíblia fala que ele enfrentou o urso e matou o urso. Agora o que eu quero falar para vocês? Alguém viu ele matar o leão? Estava no deserto. Estava onde? No secreto. Alguém viu ele matar o urso? Não. Estava sozinho, sem plateia, sem ninguém para aplaudir, sem ninguém para ovacioná-lo por ter matado um urso, ou por ter matado um leão. Ele estava sozinho. Mas Deus queria o mal de Davi, igreja? Não. Deus estava preparando ele para Golias. Tanto é que quando ele viu aquele gigante desafiando o Deus de Israel, e nem Saul, acredita-se que Saul tinha entre 3,80 metros e 4 metros de altura. Era um homem fortíssimo. Nem Saul quis enfrentar Golias. Mas Davi, mirradinho, moço, criança não, né? Já devia ser um jovem. Chega lá e fala: eu vou, pode deixar que eu vou lá. Não fica triste não. Eu vou enfrentar esse Golias aí. Eu vou enfrentar esse gigante filisteu. Saul fala: mas como? Ele fala: eu matei um urso e um leão. Eu enfrentei um urso e um leão. E eu matei esses dois. Se Deus permitiu que eu matasse, ele até fala no versículo 37, disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Igreja, os momentos que Deus te... Eu vou falar, mas eu vou explicar. Os momentos que Deus te abandona, porque na tua cabeça Ele te abandonou e Ele não fez isso, não é para te desamparar, ou para te deixar para morrer, ou te deixar agonizar até a morte. Não, Ele está te preparando para algo grande, te preparando para algo muito além daquilo que você possa pedir ou pensar. Ele está te preparando, te forjando para grandes conquistas. Mas aonde que Ele faz isso? No secreto. Aonde que Ele faz isso? Quando você se sente abandonado, quando você se sente rejeitado, quando você se sente desamparado. Davi estava ali cuidando das ovelhas, esquecido, mas só que Deus estava forjando um grande líder. Deus estava forjando um grande homem, um grande rei para Israel. Não sei se vocês sabem, mas Davi foi o homem que mais conquistou terras para Israel. Davi foi o homem que conseguiu, na verdade, não é que conseguiu ajuntar as 12 tribos. Ele conseguiu ajuntar as tribos. Davi foi o homem que mais enriqueceu Jerusalém, que mais enriqueceu Israel, porque toda a guerra que ele vencia, o que ele retirava? Os despojos, sim ou não? Ou seja, os ganhos da guerra, ele ganhava. Tanto é que as mulheres cantavam: Saul matou milhares, Davi 10
10 milhares. Porque Davi virou um grande homem de guerra. Mas onde ele foi forjado, igreja? Onde que ele conseguiu conquistar tudo isso? No deserto. Onde que se acha que ele escreveu a maioria dos salmos? No deserto. Confiante em Deus. Todos os salmos de Davi que você vai ver são salmos de confiança, são salmos de espera, são salmos de intimidade com Deus. Quando a vida de Davi ficou agitada, quando Davi conquistou o reinado, quando Davi começou a reinar, o que ele fez? Adulterou com Batseba. Foi ou não foi? Sabe por quê? Porque Deus não está na nossa, como que eu posso dizer? Tribulação, naquele monte de coisa que nós queremos fazer. Deus não está nisso. Enquanto Davi estava no secreto, enquanto Davi estava no deserto, enquanto Davi estava sozinho, se sentindo abandonado pelo seu pai e seus irmãos, e isso não é algo que eu estou dizendo, é só você ler. Quando Samuel chega para ungir um rei na casa de Jessé, o pai de Davi, ele mostra todos os filhos, homens de guerra, e ele se esquece de quem? De Davi. Por quê? Porque Davi era rejeitado, a ponto de Samuel falar assim: Deus não erra, e ele me mandou aqui para ungir um filho seu como rei, e não é nenhum desses aqui, porque Deus não olha a aparência como o homem olha, como o próprio Samuel tinha olhado, mas Deus olha o coração. Deve ter mais um filho aí. E Jessé fala: tem um mirradinho, sardentinho, fica lá no deserto, cuidando das ovelhas. Samuel, manda chamar ele que ele é o próximo rei. E a hora que Samuel vê Davi, já unge ele com o chifre de bode, com óleo de azeite. E Samuel é ungido, Davi é ungido rei por Samuel. Mas onde ele cresceu, onde ele aprendeu, onde ele foi sustentado? Lá no deserto. Igreja, nós temos que buscar ao Senhor como Davi buscou. Tiago capítulo 4, versículo 8, coloca para nós lá. Tiago 4, 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. No teu secreto, chega diante de Deus, confesse os seus pecados, e vós de duplo ânimo, como está escrito ali, purifiquem o coração. O que é uma duplo ânimo, igreja? Hoje está bem, amanhã está mal. Hoje está dando risada, daqui a pouco está dando patada. É uma pessoa que, se as coisas estão dando certo, ela está bem, se está dando errado, ela está mal. Duplo ânimo. O que a Bíblia está falando? Purificai o coração. Tira isso do seu coração. Como que você vai tirar isso? Primeiro, confessando os seus pecados, reconhecendo que você é desse jeito. Segundo, confiando no Senhor, esperando no Senhor. Pensou se Ana ficasse nervosa, irritada? Não, ela ia diante do Senhor e orava. Moisés, diante do Senhor, se colocava em oração e esperava. Davi buscava o Senhor no deserto enquanto cuidava das suas ovelhas. Você está vendo onde que Deus forja verdadeiros homens e mulheres valorosos? Não é nos aplausos. Na verdade, igreja, os aplausos atrapalham. O glamour atrapalha. As multidões atrapalham. O que conta realmente é o momento secreto, é o momento onde a pessoa se coloca diante do Senhor. Vamos lá para a gente não perder tempo. O secreto é que sustenta você no dia mau.
Eu vou ler um versículo com vocês, vocês vão entender. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel 6, 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. O que sustentou Daniel no dia mau? Aquilo que ele já fazia. É por isso que a Bíblia é clara em dizer, como costumava fazer. Ele já tinha o hábito de 3 vezes ao dia subir no seu quarto e orar, com uma janela voltada para Jerusalém. Ai, pastor, mas eu não tenho uma janela voltada para Jerusalém. Isso é misticismo, igreja. O que a Bíblia está querendo dizer é que ele tinha um lugar de oração. Ele tinha um lugar reservado que ele orava. Pode ser o seu quarto, pode ser a sua sala. Eu já cansei de orar em banheiro. Cansei. Era o lugar que tinha, eu entrava lá, fechava a porta e ali orava. Não, o quarto virado para Jerusalém era uma opção que ele tinha, era algo que ele tinha ali disponível para ele. Só que o que conta? O que ele fazia. 3 vezes ao dia ele orava, e quando foi assinado o decreto, que se alguém orasse para outro Deus, que não fosse Nabucodonosor ou sua estátua, naquele decreto, a pessoa seria lançado na cova dos leões. Ele fez como ele costumava fazer, ele continuou a sua oração, e o que guardou Daniel daqueles leões, da garra dos leões, era o que ele costumava fazer, orar. Agora, qual que é o nosso problema, igreja? Oramos só na hora da necessidade. Oramos só na hora que precisa. O chicote estralou, corre para a igreja. O bicho pegou, corre para a igreja. O diabo se levantou, o pastor tem que ir lá orar. Mas a pessoa não tem uma vida de oração. A pessoa não tem intimidade. A pessoa não tem compromisso. A pessoa não tem o seu reservado, o seu secreto. A pessoa vive o dia. A pessoa vive o momento. Não tem um costume. Essa é a palavra. O que Daniel fez? Como ele costumava fazer. Foi lançado na cova dos leões? Foi. O dia mau chegou na vida de Daniel? Chegou, mas foi para a honra e glória do nome do Senhor, porque ele foi liberto dentro da cova dos leões. A boca dos leões foram fechadas. Agora, e as pessoas que invejavam Daniel e fizeram o decreto para prejudicar ele? E as pessoas que criaram aquela situação para matar Daniel? A Bíblia fala que Daniel foi tirado e eles foram jogados. Eles tinham vida de oração? Não. Eles maquinavam somente o mal. O que aconteceu? Nem chegaram a tocar o chão e os seus ossos já tinham sido despedaçados. Igreja, é no secreto que você vai ter o sustento para o dia mau. É no secreto que você vai conseguir se sustentar no dia mau. Foi o secreto que sustentou Davi, foi o secreto que deu um filho com propósitos para Ana, foi o secreto que fez de Moisés um grande libertador, e foi o secreto que fez com que Jesus nos mostrasse um estilo de vida. Vamos ler Lucas, capítulo 5, versículo 16. Porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. Quem era Jesus, igreja? Segundo Filipenses, o Filho de Deus.
que se despojou de toda a sua glória e se humilhou se fazendo homem. Jesus fazia milagres, igreja? O diabo tremia diante de Jesus? E o que ele fazia? Orava. O que ele fazia? A Bíblia é muito clara, e nós temos que muitas vezes, quando ler o versículo, prestar atenção nas palavras. A Bíblia fala que ele se retirava, porque Jesus vivia no meio dos aplausos. Jesus vivia no meio de pessoas que precisavam e queriam arrancar algo dele. Jesus vivia no meio de lobos que queriam matá-lo. Jesus chamava muito a atenção. Igreja, a Bíblia fala que ele se retirava. Por quê? Porque não é no meio dos aplausos, não é no meio da plateia, não é no meio do povo que Deus se manifesta, mas é no secreto, é no particular. Ele se retirava, ou seja, ele vinha, curava, libertava, ajuntava 5, 10 mil pessoas, porque quando ele multiplicou os pães e os peixes, foi para alimentar 5 mil pessoas, depois ele multiplicou novamente para alimentar 3 mil pessoas, e naquela época eles contavam só homens, então se juntar mulheres e crianças, passava muito disso. Quando ele começou lá a profetizar as bem-aventuranças, acredite que tinha 10 mil pessoas ali reunidas para ele relatar, falar aquilo. Tudo o que ele fazia era uma multidão. Quando ele entrou na casa da sogra de Pedro e curou ela lá, a Bíblia fala que não tinha como entrar na casa de tanta gente que tinha. Quando ele chegou na outra casa lá para comer junto com o pessoal, muita gente, a ponto das pessoas abrirem o telhado para descer o paralítico, para que ele pudesse curar. Ou seja, ele sempre estava envolto de pessoas, de multidões. Quando ele quis pregar, a Bíblia fala que ele pediu para Pedro, falou: pega aquele barquinho, traz aqui para mim montar nele, para me afastar um pouquinho, para que eu possa falar. Só que quando ele queria ter intimidade, ele se retirava. Ele saía daquele meio, ele saía daquela multidão. Igreja, está com um problema? Legal, faça a sua parte, tente resolver. Só que depois, lá no teu lugar de intimidade, lá no teu lugar de descanso, vamos falar assim, coloque diante do Senhor. O Senhor, me ajuda nisso. Eu fiz minha parte, eu tentei, mas o Senhor tem poder para resolver. O Senhor tem poder para me ajudar. Igreja, Jesus se retirava para os lugares solitários para orar. Não era no meio da multidão, não era no meio de pessoas. Tem pastores que só oram no meio da multidão, que só aparecem no meio da multidão, mas muitas vezes não tem intimidade nenhuma com Deus, porque é no secreto que Ele se revela, é no secreto que as coisas acontecem. Mateus 26, do 36 ao 44, abra comigo. Mateus 26, do 36 ao 44. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. Ou seja, fica aqui, eu vou sair para orar. E a Bíblia fala que ele levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, olha o que Jesus fez. A multidão, os discípulos e também as pessoas que o acompanhavam, ele falou: fiquem todo mundo aqui, eu vou orar. Aí ele falou: Pedro, Tiago e João, vem comigo. Afastou-se, as medidas deles eram um tiro de pedra.
Então, mesmo quando eu jogar uma pedra aqui, deve cair lá do outro lado da rua, com a minha força de mosquito. Vai cair lá. Então ele foi até lá. Aí chegou lá e falou assim para Pedro, Tiago e João: agora vocês fiquem aqui. Eu vou um pouco mais, ou seja, mais um tiro de pedra para orar. Mas vocês me ajudem em oração. Tanto que era perto esse tiro de pedra, que a Bíblia fala que Jesus viu eles dormindo. Jesus viu que eles estavam dormindo. Vamos continuar lendo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando-se para os seus discípulos, o achou adormecidos. E disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se conforme a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Jesus ia passar pelo processo mais difícil da vida dele, que seria a crucificação. Ele sabia que ele seria crucificado, porque foi para isso que ele veio. Era o propósito da vida dele. Mas de uma forma egoísta, por causa do medo, por causa do receio de tudo que ia acontecer, ele orou e falou: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for, que eu beba dele. Ou seja, me fortalece para que eu passe por isso. Aí ele fala uma coisa interessante, que é o que eu falo, que é onde a gente alcança as nossas petições, as nossas orações são respondidas, na verdade. Senhor, não faça o que eu quero, faça o que o Senhor quer. Como que é as nossas orações, igreja? Eu quero trocar de carro, eu quero o carro igual daquele lá, eu quero aquilo, eu quero aquela casa. Muitas vezes Deus está falando assim: eu tenho uma casa para você, mas é a que eu quero, não a que você quer. Eu tenho um carro para você, mas é o que eu quero, não o que você quer. Só que o que a gente faz? Tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha forma, tem que ser do jeito que eu quero. O que Jesus fala para Deus? Pai, se for possível, passa, mas se não, que eu possa beber desse cálice. Faça a tua vontade, não a minha. O que é isso, igreja? É intimidade. O que é isso, igreja? É confiança. Eu sei que a tua vontade é melhor que a minha. Eu sei que o teu querer para a minha vida é melhor do que o meu. Eu quero desse jeito, mas faça a tua vontade. Eu quero desta forma, mas faça conforme a tua vontade. Igreja, Jesus orou antes da cruz. Jesus orava mesmo sendo Deus. Jesus se retirava, como nós lemos agora há pouco em Lucas, para poder ficar a sós com o Pai. E nós queremos aplausos, queremos plateia, queremos aparecer, queremos ser vistos. E isso tudo atrapalha, porque isso tudo mexe com ego, mexe com soberba, com arrogância, com prepotência, com todas essas coisas complicadas das nossas vidas. E esquecemos que as nossas conquistas, elas são alcançadas no secreto. Elas são alcançadas lá na sua cama, no seu momento de oração. Eu poderia citar N orações que eu já fiz e que foram atendidas, e a maioria delas, igreja, foi eu sozinho no meu quarto. Muitas vezes solitário, muitas vezes abandonado, muitas vezes rejeitado, mas lá sozinho, no meu quarto.
me colocando diante do Senhor e dizendo para Ele aquilo que eu gostaria. Igreja, é no secreto que Deus nos dá a vitória, é no secreto que Deus nos responde. Quais os benefícios do secreto, igreja? Eu vou pedir para o Arthur ir colocando ali, para a gente não perder tempo, porque nós já estamos nos limites. Salmos 51, 10. Os benefícios do secreto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. É no secreto que Deus restaura o coração. É lá que você consegue olhar para dentro de você e falar: Senhor, eu não estou sendo reto, eu não estou sendo justo, mas cria em mim um coração reto. É no secreto também que você recebe direção. Isaías capítulo 30, verso de número 21. Isaías 30, 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Igreja, aqui nesse lugar, daqui a pouco vai acabar o culto, vai virar uma feira livre. Todo mundo começa a conversar, todo mundo começa a falar, todo mundo começa a se reunir. Se Deus falar com um de vocês nesse momento, vocês não vão ouvir nada. Vocês não vão identificar a voz de Deus, porque é muita gente falando. E a nossa igreja ainda é pequena, estamos aqui uns 30 pessoas. Agora, se as igrejas com 1.000, 5.000 pessoas, acaba o culto, vira uma festa. Não dá para ouvir. Mas quando você está sozinho, em oração, no secreto, a Bíblia fala que Deus costuma falar por detrás. E você consegue entender. E Ele te direciona. Vai para cá. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Anda nessa linha aqui que vai dar certo. Por que muitas vezes nós não alcançamos aquilo que desejamos? Porque não paramos para ouvir a voz de Deus. Não paramos para ouvir o chamado de Deus. Esses dias para trás uma pessoa estava contando o testemunho dele. Eu não vou falar quem é e nem o que ele criou aqui em Rio Preto, porque a empresa dele é muito conhecida, principalmente das mulheres. Mas ele estava contando lá o testemunho dele, que ele chegou em Rio Preto quebrado sem nada. Ele passou por um divórcio e tudo que ele tinha ficou para as filhas e para a esposa, para a ex-esposa. E ele chegou em casa, em Rio Preto ele não tinha nem casa para ficar. E todos os dias, na hora que ele conseguiu alguma coisa para comer, ele estava contando lá que ele chorava, que ele lamentava e que ele pediu uma direção para Deus. E que numa das orações dele, ele escutou uma voz dizendo assim para ele: faz isso. E ele falou: mas eu nunca fiz isso na minha vida, eu não sei nem como que é. E ele ouviu de novo: faz isso. E igreja, ele começou num pequeno lugar e ele estava contando a história que o pessoal ia embora às 6 horas da tarde e ele falava assim para o pessoal: deu a hora, podem ir, que a faxineira está chegando e ela não pode atrasar o horário dela. Aí o pessoal ia embora, a faxineira era ele que limpava tudo, preparava tudo para no outro dia trabalhar novamente. Igreja, e hoje ele é uma rede aqui em Rio Preto. Hoje ele, no ramo dele, ele domina. Ele ouviu a voz. Aonde que ele ouviu a voz, igreja? No momento de divórcio, no momento das brigas com a ex-esposa, dos advogados, da justiça, nervoso com o juiz? Não. A hora que ele estava aqui em Rio Preto, passando necessidade sozinho, onde tudo já tinha ficado, ele ouviu a voz. Ele falou assim: foi rápido? Não, demorou. Mas eu comecei, as coisas começaram a caminhar, e durante o tempo foi crescendo. Hoje, ele falou: não preciso nem falar o nome da minha rede, porque vocês conhecem. Eu não vou falar aqui, porque vocês conhecem também. Mas aonde que ele ouviu a voz?
no secreto, lá sozinho. Isaías 40:31, é no secreto que Deus renova as nossas forças. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É no secreto que Ele renova as tuas forças. Lembra que eu falei aqui, não lembro se foi domingo ou quarta também, sobre a águia, que ela sobe lá no mais alto monte, tira as suas penas, quebra o seu bico, arranca as suas unhas. Ela quase morre nesse processo, mas depois as unhas crescem novas, o bico cresce novo, as penas crescem novas, e ela volta a dar voos rasantes. Mas onde que ela renova as suas forças? Lá no alto da montanha, no secreto, sozinha, sozinha. Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Depressão, angústia, ansiedade, que mais que eu posso falar? Nervosismo, raiva, ódio, ressentimento, tudo é sentimento. Tudo é sentimento. Mas como que você se livra deles? Em Cristo Jesus. Mas o que gera todos esses sentimentos? Volta um versículo. As nossas inquietações, olha lá, ó. Inquietações. Só que Deus está falando assim, você vai ficar inquieto. Você vai ter preocupação. Você vai ter ansiedade, normal. Mas em tudo sejam elas conhecidas diante de Deus. Ou seja, fala com o teu Deus. Não é você ficar lutando contra tudo e contra todos, não. Coloca tudo diante de Deus em orações. E aí a paz que excede todo entendimento, que é o versículo 7, vai te guardar desses sentimentos. Vai te livrar desses sentimentos. Por que as pessoas vivem essa vida? Posso até falar isso, porque é uma vida sem graça, uma vida desgraçada. É uma vida sem graça. Porque elas querem lutar e elas acham que tudo está lutando contra elas, onde na verdade não. O que Deus está pedindo para você é, se retira do problema, se retira da dificuldade, se coloca no secreto em oração, e eu vou falar com você. Atos 16, 25 e 26, quando você se coloca no secreto, portas se abrem sobrenaturalmente. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Está se sentindo aprisionado? Vai no teu secreto, ora para Deus, canta louvores a Ele, agradece Ele. E a Bíblia fala que vai acontecer um terremoto lá no inferno. E a única coisa que vai acontecer é que o diabo tem que largar a sua vida, o diabo tem que largar a sua família, o diabo vai ter que largar os seus negócios. Porque a Bíblia fala que portas se abrem. Igreja, é no secreto que o sobrenatural acontece. Não adianta você lutar contra. Não adianta você lutar com coisas que você não conhece. Eu já cansei de falar para vocês aqui, quando eu mudei lá naquele sobrado do Alto Rio Preto, eu via vulto para todo lado. E eu sabia que era demônio. Mas eu falava, você vai ter que sair, porque eu não saio. Vocês vão ter que sair daqui. Eu sei que moraram bastante tempo, agiram aqui bastante tempo. Eu não sei o que vocês aprontaram. Mas uma coisa eu sei. Chegou um cristão e vocês têm que sair. Eu estava escovando os dentes e passava atrás de mim. Arrepiava inteirinho.
Mas eu falava, sai desgraçado, em nome de Jesus. Sai. Aí eu comecei, Senhor, me mostra o que eles estão fazendo aqui. Me mostra o que eles querem aqui. Me mostra o que eles fizeram aqui, porque eu não sei. Aí, um ano depois, uma pessoa chegou em mim lá do bairro, lá, vizinho, falou assim, você sabe o que aconteceu nessa casa? Eu falei, não. 2 homossexuais construíram essa casa. Um deles morreu com AIDS em Mirassol. O outro morreu aí dentro, de AIDS. Aí, um casal comprou. O marido deu um tiro na esposa. Não pegou. Mas saiu nos noticiários, virou um regaço. Aí ela divorciou dele e ficou com esse imóvel no divórcio. Ele falou que ninguém ia morar aí. Ela praticamente nunca morou aí. Esse ficou fechado. Aí eles alugaram para um rapaz que quebrou. Quebrou de uma forma que nunca conseguiu se levantar mais. Falou, esse sobrado é amaldiçoado. Tanto é que nós nem passa na calçada dele. Eu falei, ô Senhor, obrigado Jesus por me revelar. Fui lá nos meus momentos de oração. É que muitos aqui não lembram desse lugar que eu morava, mas tinha um quarto andar, era 4 andares. Eu tinha um quarto andar assim, que era um lugar aberto, um lugar que eles faziam eles tinham uma academia, os proprietários lá. E era todo de vidro, você via a Badibacite inteirinha, a avenida. E ali que eu me retirava para orar. E igreja, eu não estou brincando. A hora que eu subia para orar, eu escutava assim no telhado, andando. Era uma coisa de louco aquilo lá. E eu subia de madrugada, muitas vezes ainda escuro. E eu falava, Senhor, só me guarda de não cair nada em cima de mim, mas o resto não tem problema nenhum, deixa fazer barulho aí. E eu orava e eu colocava aquilo diante do Senhor. Bom, resumindo, porque a gente não tem tempo. Deu 30 meses, certinho. Eu comprei a casa do Gaivota, aí eu entreguei o sobrado porque eu ia mudar para lá. Já fazia uns 4 meses que eu tinha comprado, já estava pronto, já tinha feito o que tinha que fazer lá para mim mudar. E o vizinho da frente, ele era cadeirante. E eu fui ajudar ele a entrar no carro, porque a mulher dele sozinha não conseguia. Eu fui ajudar ele para entrar no carro. E aí eu falei, olha, tô de mudança, tal, tô saindo. Ele falou, entra aqui então tomar um café comigo. Aí eu entrei lá na casa dele para tomar um café. Ele falou assim, por que você vai mudar? Eu falei, porque eu comprei uma casa assim. Ele falou, não, tem que mudar então. Ele falou, cara, lembra que eu te falei que eu nunca passava na calçada desse sobrado porque ele era amaldiçoado? Eu falei, lembro. Ele falou, o meu maior prazer hoje é andar com a cadeira de roda na calçada do sobrado. Porque mudou totalmente o clima. Olha, eu falo, dá até vontade de chorar, igreja. Ele fala, cara, o que você faz? O que você é? Eu falei, eu sou pastor, assim, assim, assim. Ele falou, era um desse que precisava essa casa. Não podia ser outro. Cara, eu ia pedir para você não mudar. Mas só que realmente você comprou sua casa, é um ótimo condomínio. Seja feliz, vai para lá, mas nós vamos sentir muito tua falta. Porque você mudou o clima desse sobrado. Você está saindo com a sua família do jeito que você entrou. Você está saindo para um lugar melhor do que onde você está. Você quebrou a maldição desse sobrado. Eu falei, o que você fazia lá em cima todo dia lá? Eu falava, orava. Eu via você lá todos os dias com a luz acesa e você passando nos vidros lá. Então você estava orando? Eu falei, orava. Todos os dias eu subia lá e orava. Todos os dias eu subia lá e me colocava diante do meu Deus. E igreja, é ali que você vence suas batalhas. Eu sabia contra o que eu estava lidando? Não. Mas eu orava. E nas regiões celestiais, Deus sabia. Hoje virou uma advocacia, acho que quebraram os muros. Mas eu na verdade, era louco para comprar aquele sobrado. Minha maior vontade era comprar aquilo lá. Eu não tinha dinheiro, não tinha condição nenhuma, mas a minha vontade era comprar. Porque eu me apaixonei por aquele lugar. Por causa do lugar de oração que eu tinha, igreja. Por causa daquele terraço lá, não sei como chama aquilo, que eu conseguia me colocar todos os dias para orar.
É ali que eu vencia minhas guerras, é ali que eu vencia as minhas dificuldades, é ali que eu vencia os meus sentimentos. E para encerrar e nós orarmos, que nós já estamos acima do nosso tempo, Salmos 46, versículo 10. Salmos 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Sabe o que esse versículo está falando para mim e para você, igreja? Acalma, aquieta, para de lutar, porque eu serei exaltado através de você. O meu nome vai ser exaltado através da sua vida. Ou seja, ele está dizendo para mim e para você assim, ó, para de lutar, deixa que eu lute por vocês. Mas o parar de lutar, igreja, não é você deixar o problema, é você lutar no lugar certo, em oração, com o joelho dobrado e falando com o teu Deus. Ele está falando assim, ó, aquieta, para de brigar, para de lutar, porque eu vou ser exaltado. Ou seja, eu vou te curar, eu vou te restaurar, eu vou te fortalecer, eu tenho condições para isso. Mas você precisa confiar, você precisa acreditar. Eu vou falar aqui para a gente não esquecer, né? Nós temos que amar como Jesus amou. Nós temos que perseverar como Daniel perseverou. Nós temos que buscar como Davi buscou. Nós temos que esperar como Ana esperou. E nós temos que ouvir como Moisés ouviu. Onde que tudo isso aconteceu, igreja? Alguém viu eu ler, ou ouviu, vamos mudar a colocação, alguém ouviu eu dizer e ler em algum momento para vocês que foi nas festas que isso tudo aconteceu? Foi nas badalações que isso tudo aconteceu? Sozinho. Na sua angústia diante de Deus. Não com pessoas, com os outros, não. Sozinho. Você pode ser afrontado, você pode passar por dificuldades, doenças, aflições, lutas, problemas financeiros, o que for, igreja. Não adianta esperar socorro de pessoas. Deus pode usar pessoas, mas é Deus que vai te responder. Alguém já ouviu a história do radialista? O radialista fez uma promoção. Todo ano, na verdade, ele fazia aquela promoção de enviar uma ceia de Natal para alguém ali do rádio, alguém ali, um telespectador. E todo ano uma mulher ligava lá e dava o seu nome para participar, e ela nunca ganhava. E um dia um pai de santo lá ouvindo aquela rádio falou assim: eu vou dar ceia para essa mulher, eu vou mandar a ceia de Natal completa para ela. E ele foi lá, fez toda a compra, pediu para o mercado, entrega lá na casa da fulana, e a hora que ela te perguntar quem mandou, você falou: o diabo que mandou. Porque Deus não ouviu as orações dela, Deus não ouviu o pedido dela, o clamor dela, porque ela nunca ganhou, mas eu ouvi. E eu, como pai de santo, envolvido com essas coisas, fala que foi o diabo que mandou para ela. E então aquele homem vai com essa função de chegar lá e entregar as mercadorias de uma grande ceia de Natal para ela e para sua família, para os seus filhos, e também incumbido de falar que foi o diabo que mandou. E ele chegou lá e falou assim: olha, você ganhou toda essa ceia aqui, não foi da rádio, mas você ganhou. Onde você quer que coloque? Ela falou: pode colocar tudo na mesa lá.
pode descarregar tudo lá. E ele começou a descarregar, e inquieto, né? Uai, ela não perguntou de onde veio, porque eu falei que não veio da rádio. Aí a hora que ele acabou de descarregar tudo, ele falou assim para ela: fulana, você não quer saber quem mandou essa ceia para você? Porque não veio da rádio. Ela falou assim: eu não, porque quando o meu Deus manda, até o diabo obedece. Ou seja, Deus pode usar pessoas para te abençoar, mas é Ele quem vai usar. Como nessa, eu não sei se é uma história verídica com H, ou se é uma história contada com E, né? Tem essa separação na língua portuguesa, né? Uma história contada. Mas é uma verdade. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Deus permitiu que o diabo tirasse a vida de Jesus. Mas para quê, igreja? Para honrá-lo com a ressurreição ao terceiro dia, e ele pisasse a cabeça do diabo. Quando você estiver aflito, pessoas podem te ajudar? Podem, mas desde que lá no secreto você esteja orando, clamando, e ele toque no coração da pessoa para ela vir até você, não você até ela, não você ir pedir ajuda, ou ele te direcione, vai lá e fala com fulano que vai te resolver, você ouve a voz. Agora, na maioria das vezes, você vai estar orando e Deus vai mandar o socorro. Você vai estar orando e Deus vai mandar enviar aquilo que você necessita. Amém? Glória a Deus. Onde você vai alcançar suas conquistas? No secreto, igreja. No secreto. Amém? Se coloque de pé, vamos estar orando.